Olá, estimados irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a esse nosso momento de partilha e de reflexão da Palavra de Deus. E que alegria então poder contar com a sua presença, amiga, fraterna, nesse ponto de encontro que se tornou para nós esse canal do YouTube. E é com grande alegria então que hoje, nesse dia 8 de agosto, nessa terça-feira, dentro da 18ª semana do Tempo Comum, nós somos convidados em comunhão com toda a igreja a refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 36, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu à montanha a sós para orar. Anoiteceu, e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou, "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse, "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Ele respondeu, "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse, "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo, "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, aportaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes, suplicavam que pudesse ao menos tocar a franja de seu manto, e todos os que tocavam ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje em comunhão com toda a igreja, nós fazemos então memória de São Domingos, presbítero, homem de Deus que acolheu a proposta que Deus então fizera para ele, assumindo então esse compromisso e se ordenando sacerdote, pôde assim então testemunhar com a sua vida as maravilhas de Deus. E assim também nós somos chamados a poder também testemunhar aquilo que Deus realiza na nossa vida. Mas muitas vezes, no decorrer da nossa existência, nós nos deparamos com situações que ela nos colocam à prova acerca da nossa fé. Nós que temos fé, que testemunhamos e buscamos viver essa fé, muitas vezes nos deparamos com essas situações que requerem de nós um testemunho. E aí nós podemos então nos questionar, será que de fato a minha fé é uma fé sólida, autêntica de Deus? Ou será que muitas vezes eu duvido da presença de Deus, muitas vezes me sinto abandonado? Quem de nós nunca passou por esses momentos de conflitos, de crises e se questionou acerca da fé? Porque muitas vezes parece que nós estamos batalhando, lutando sozinhos. Parece que tudo à nossa volta está contra nós. E assim então, muitas vezes sufocados pelos problemas, não conseguimos enxergar a mão de Deus agindo na nossa vida. E o Evangelho de hoje, a liturgia de hoje, nos ajuda a compreender essa situação. Nós temos então Jesus que após então a multiplicação dos pães, agora então despede os discípulos para que vá à frente no barco, enquanto ele se despede das multidões. E ali então, depois de despedir as multidões, Jesus sobe ao monte, a sós, para orar. E olha que bonito essa atitude de Jesus. Ele então, após terminar a sua missão, de trazer o ensinamento da multiplicação dos pães, agora então ele sobe novamente para, em comunhão com o Pai, poder então deixar-se conduzir por essa mesma vontade. E assim então, o tempo passa
E ali, logo de madrugada, nas últimas horas, como nos diz o Evangelho de hoje, Jesus então vai ao encontro dos discípulos, já de madrugada. E só que Jesus se depara com a cena, o vento é contrário, o barco está sendo agitado pelas ondas. E diante disso, os discípulos então observam Jesus que vai até eles, caminhando sobre as águas, e ficam com medo, temerosos, pensando ser um fantasma. E aqui então podemos abrir um parênteses para que nós possamos refletir um pouco esse trecho do Evangelho. Amados irmãos e irmãs, a nossa vida, ela é esse mar. A vida é o mar. E para a cultura judaica, o mar é o lugar então onde habita toda espécie do mal. E assim então, os discípulos caminhando sem Deus, é lógico que os ventos são contrários, porque estão deixando-se ali conduzir ou estão em conflito à ideologia do mundo. E aí os ventos são contrários, o barco balança, o barco aqui é a igreja. Balança diante da proposta que o mundo faz, porque o mundo de hoje é um mundo capitalista, egoísta, hedonista. Justamente esses valores são contrários aos valores do Evangelho que Jesus nos ensina. Só que olha que interessante, os discípulos estão com medos. E ali então Jesus se aproxima diante deles e Pedro, ele então vai dizer, depois é claro de Jesus dizer, coragem, não tenhais medo. Mas quem que diante ali então da sua luta, da sua batalha, diante dos problemas, não se sente sozinho? Não se sente ali temeroso? E aí então Jesus disse para Pedro, e também os outros apóstolos que estão com ele, não tenhas medo, coragem. E assim também, meus amados, Jesus diz para nós, não sei qual o problema que você está enfrentando, atravessando a sua vida, mas Jesus diz para você hoje, coragem, não tenhas medo. E assim então Pedro vai dizer para Jesus, olha, se és tu, Senhor, permita que eu vá andando até ti sobre a água. E ali Jesus diz, vem. E nisso Pedro então desce e começa a caminhar, mas logo ele afunda. E Jesus estende a mão e levanta Pedro. Assim também acontece na nossa vida. Quando nós vacilamos na fé, ou seja, na ausência de Deus, nós vacilamos na fé porque não sentimos a presença desse mesmo Deus. E assim então nós afundamos nos problemas da vida. Mas Jesus estende a mão e nos levanta novamente, nos tira do buraco a qual muitas vezes nós nos inserimos. E aí então Jesus vai questionar Pedro, homem fraco na fé, por que duvidastes? E Jesus diz para nós também, por que duvidastes? Porque você duvida que eu posso te dar a cura? Porque você duvida que eu possa então fazer a sua vida diferente? Por que você duvida que eu posso construir na sua vida uma nova história? E é claro que para que isso aconteça é preciso permitir, deixar que o Senhor, Ele transforme a nossa vida e conduza essa nossa vida. E assim então, muitas vezes nós duvidamos, fraquejamos na fé. A primeira leitura de hoje também é interessante, livro do Números, lá no capítulo 12. Nós temos então, agora, Maria e Arão, irmãos de Moisés, que vão então, agora, questionar acerca da autoridade de Moisés. Ora, será que Deus falou somente através de Moisés? E aquilo então, diante desse ciúme, dessa inveja, que adentra então a vida de Arão e Maria, Deus então vai apontar, chamar a reflexão Arão. Ele então, através de Moisés, vai dizer, vai pedir para que os três possam ir à tenda de reunião. E ali então Moisés fica à parte enquanto somente adentram Maria e Arão. E o Senhor então questiona, por que duvidastes do meu servo? Ora, através dos outros profetas, eu falei através de sonhos, através de visões, mas com Moisés eu falo face a face, porque ele é o homem que eu escolhi para liderar o meu povo. E assim então, após terminar esse diálogo, a irmã de Moisés, Maria, se vê com lepra. E já metade do seu corpo de lepra. Meus queridos amados irmãos, é interessante essa situação, porque quando nós então duvidamos da fé, nós então permitimos que o mal adentre a nossa vida. E o mal adentrando a nossa vida, nós vamos então sentir ciúmes, inveja,
ódio, rancor, tudo isso que não vem de Deus. E ali então, o que acontece? Nós também ficamos leprosos. É claro que não é a lepra física, propriamente dito, como acontece com Maria na primeira leitura, mas a lepra no coração, a lepra numa enfermidade, ficamos leprosos e nem percebemos. Então, diante disso, quando nós caímos em si e percebemos o erro, o pecado que nós cometemos, e aí nós podemos rezar com o salmista que nos convida então a fazer a experiência da misericórdia de Deus. Misericórdia ao Senhor porque pecamos. E nós pecamos. E já imaginou se Deus tratássemos conforme as nossas culpas? O que seríamos de nós? Estaríamos fadados ao pecado, à morte, à condenação eterna. Mas o Senhor é misericórdia. E é essa experiência que o salmista fez e nós também podemos e devemos fazer, reconhecendo os nossos erros, os nossos pecados, experimentamos a misericórdia de Deus e assim podemos recomeçar uma nova história. E é isso então que Arão pede para Moisés, reconhece o seu pecado e o de Maria, e ali então pede para que Moisés interceda junto a Deus por eles, dando-lhe a cura. Então, meus queridos amados irmãos, como nós podemos perceber tudo isso por causa da falta de fé. A falta de fé, então, ocasiona tudo isso na nossa vida. Então, que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude a crescer nessa nossa fé. Que nós tenhamos uma fé sólida, uma fé traduzida na vida. Que as nossas atitudes condizam com a nossa fé. Que nós possamos ser sinal da presença de Deus no mundo. E que jamais demos brecha para que o mal possa adentrar na nossa vida, a dúvida dentro do nosso ser. Porque a dúvida não vem de Deus. É o maligno e muitas vezes semeia em nós essa dúvida para que nós possamos dar brecha para as coisas ruins, como assim aconteceu na primeira leitura de hoje. Ciúme, inveja, tudo isso não vem de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos colocar em prática essa palavra e que o Senhor nos ajude no nosso momento de fraqueza. Ele estenda a mão para que assim nós também possamos levantar diante dos nossos erros, diante dos nossos pecados. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que faz parte dessa nossa família aqui, desse canal do YouTube. E você que não inscreveu, por favor, não perca a oportunidade, clique aqui em inscrever-se e venha também fazer parte dessa família. Ajude-nos também a divulgar esse canal, esse vídeo, para que a palavra de Deus também encontre outros corações que estão aí vacilando na fé, estão duvidando da presença de Deus. Que esse vídeo possa alcançar os corações e transforme a vida de tantos irmãos. Que o Senhor então abençoe você, meu querido e amado irmão, em sua caminhada de fé, para que quando o vento for contrário na sua vida, lembremos sempre de que o Senhor está presente no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de São Domingos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor e no amor de Maria. Até a próxima.